Olá, maravilhoso dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra. Estamos aqui na Simplicity e eu, André Ágil Sanches, tenho o orgulho e o privilégio de convidá-los a entrar para este webinar e a gente agilizar a carreira. Hoje vai ser um dia aqui para esquentar mesmo, então podem ir colocando aí as mensagens de boas-vindas no chat. João já está por aí, então boa noite a todos. João, seja muito bem-vindo. Vamos esquentar e vamos agilizar resultado das nossas carreiras, e carreiras com S bem grande, carreiras com S de cifrão, para a gente ganhar muito dinheiro também. Então, eu vou passar um vídeo a todos que estão aqui presentes, vou compartilhar minha tela, e no chat vocês podem ir falando se está dando certo, se está tudo ok, e vamos interagir. Eu vou passar o vídeo aqui da Simplicity, vou compartilhar o som e vamos lá. Vocês vão falando se tá tudo ok ou não? Deixa eu ver, tá carregando aqui a tela. Legal, eu acredito que esteja ok. Vamos para a A prática. Simplicity é reconhecida mundialmente pela eficiência de suas soluções focadas no desenvolvimento e aprimoramento de estratégias de empregabilidade para instituições de ensino superior. Há mais de 20 anos conectando alunos e egressos com oportunidades de trabalho e desenvolvimento de carreira por meio de uma estratégia poderosa no crescimento sustentável das instituições de ensino. O Simplicity CSM tem um propósito essencial: viabilizar conexões entre instituições, alunos e empregadores. Conheça um pouco sobre como isso acontece. Apresentamos o CSM, uma ferramenta de alta performance na gestão da empregabilidade dentro e fora do campus. A tecnologia da Simplicity permite que alunos e egressos cadastrem seus currículos e se conectem com oportunidades e atividades de formação alinhadas aos seus objetivos de carreira. Por meio da tecnologia, a Simplicity ajuda universidades no mundo todo a desenvolverem estratégias de carreiras que impactem candidatos, alunos e egressos durante todo o ciclo de relacionamento com a instituição, garantindo a eles sucesso profissional e destaque no mercado de trabalho. Conheça mais sobre a Simplicity e o CSM e eleve os resultados dos seus alunos e do escritório de carreiras da sua instituição de ensino a um outro nível. Opa, obrigado. Olha só, estava aqui, agora sim, abriu o meu microfone. Então, eu estou muito feliz, vou repetir, estou muito feliz porque estava tão feliz que eu nem desmutei o microfone. Então, vou repetir o que eu falei. Estou muito feliz porque eu estou com uma instituição como a Simplicity, que trata um dos pilares que eu acredito muito, que eu invisto meu tempo, energia e recursos, que é a educação. E o segundo pilar é empreendedorismo. Então, eu acredito muito nessas duas forças aqui no Brasil para agilizar o futuro que é tão sonhado para nós. E hoje a gente vai falar de futuro de carreiras. Agora sim, então, obrigado pela galera que está no chat. Dois recados rápidos. Questões aí de certificados, dúvidas de horas, vocês se direcionem direto com a sua respectiva instituição de ensino. E quem quiser abrir a tela, abrir a câmera, não é possível porque a gente está num webinar do Zoom, mas vocês podem digitar no chat e ao final dessa nossa palestra eu vou responder todas as dúvidas, ou pelo menos as principais dúvidas que estiverem aqui no chat. Então, ao longo dessa palestra, vocês podem sim escrever no chat que depois a gente faz um apanhado geral. Então, só para não perder o raciocínio, eu vou direto, mais ou menos umas 5 horas de conteúdo, 6 horas de conteúdo, e depois a gente para ali para fazer uma sessão de mentoria. Eu, se deixar, fico às 6 horas com vocês. Mas eu quero saber se vocês querem ou não. Se quiserem, eu vou. Aí depois precisa ver se a Ana e a galera da Simplicity deixam. Bom, vou compartilhar minha tela aqui, vamos ver se vai dar
tudo certo aqui com o Zoom, com o PowerPoint, com uma série de coisas. Tá aqui, deixa eu pegar o PowerPoint, o material. Enquanto isso, eu vou falando que eu sou muito feliz, falo que eu sou um homem de negócios com várias startups, sendo elas um casamento, quase 17 anos, dois filhos, Bernardo está com 12 e o Guilherme está com 10. E mais duas pets, que são os meus negócios, onde eu dedico bastante tempo e energia, claro. E agora, vamos lá com o PowerPoint na mão, que é uma linha mestra do nosso raciocínio, para a gente entender como que a gente gera, né, o dobro do resultado na metade do esforço. Vou colocar aqui o material e vou compartilhar aqui e share. Então vamos lá, tem alguns vídeos aqui também, então já pega em papel, já pega em caneta, que a gente vai ter bastante reflexão também. Então, PowerPoint, compartilhar o som. Eu acredito que vocês estejam vendo a tela. É isso aí, então, atitude ágil muda tudo. Esse é o nosso tema de hoje, deste finalzinho de tarde, deste começo de noite. Depois, para quem for assistir a gravação também, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Bom, como tem muitos elementos que são instagramáveis, vocês podem me seguir aí nas principais mídias sociais, seja no Instagram, seja no LinkedIn, seja onde for oportuno. Ah, André, não tenho o Instagram, não tem problema. A gente se conecta lá no LinkedIn. André, também não tenho. A gente se conecta no Facebook, então tem todos os links aí e podem tirar foto, fazer vídeo, postar, que a gente reposta todo esse material. Agora eu quero saber muito rápido como é que vocês estão, como é que nós estamos hoje, do ponto sob a perspectiva de carreira. Então, esse momento, sim, aquecimento, um check-in, para a gente ver como é que a gente está nessa noite. Escreva aí no chat como que vocês estão do ponto de vista de carreira. Quero saber aqui de cada um de vocês. Aí, Nathanael mandando boa noite, Samira também. Então, momento rápido de interação para a gente mergulhar nessa nossa palestra. Vamos lá, funcionária pública, Luciana, muito legal. Eu tive uma passagem no mundo público, onde eu fui diretor e presidente de uma grande companhia daqui de São Paulo, de administração pública. Então, eu adoro e honro todos os princípios que eu aprendi na administração pública, como licitações, equidade e por aí vai. Então, muito legal saber que a gente tem. Franciele, meus parabéns por você falar que você está insatisfeita. Isso é muito legal. Quando a gente já tem clareza do nosso ponto de partida, é o primeiro passo para a gente conseguir resultados melhores. Então, não tem problema que tem gente insatisfeito, tem gente satisfeito, tem gente satisfeito querendo mais, tá todo mundo junto e misturado. Então, legal, Leonardo, animado, empreendedor individual, muito legal, Érica, que a gente seja, então, empreendedores e também intraempreendedores, empreender no CNPJ de outra pessoa ou de uma instituição pública, inclusive. Camila parada no momento? Parada não, é hora de estudar e é hora de gerar resultados, então não pode ficar parado não. Profissional de TI com 10 anos, eu também vim, Johannes, vim da área de TI também, CLT na mesma empresa mais de 16, parabéns, Thaís, não tem sido fácil ficar muito tempo nas empresas, então, muito legal mesmo. E aí, Giovana está no início, temos gerente de comércio, eu tive por 4 anos um restaurante, empreendi na gastronomia, fui da área do comércio também, então, bem legal. E o Leandro Silva começando e a Stephanie dando boa noite. Então, muito legal, de um modo geral, estamos todos no mesmo barco, buscando mais resultados, buscando melhores resultados, querendo conquistar mais sucesso com menos esforço. Será que é possível? Vamos ver? Eu quero, eu quero ver aí como é que consegue mais resultado com menos esforço, hein? Se vocês não ficaram curiosos, eu tenho um pouquinho dessa receita de bolo que eu vou compartilhar com vocês. Bom, vamos lá. Esse daqui, do lado direito, é um pouco dos meus papéis que eu assumo hoje. Então, aqui já tem uma dica de sucesso que a gente vai aprofundar no quarto trecho desse nosso encontro. Eu separei esse encontro em 4 pilares. No quarto pilar, a gente vai entender. Então, hoje eu atuo como CEO, como mentor, sou fundador do Universo Ágil, um founder, sou executivo, atuo como conselheiro e vários papéis. Prestem bem atenção. Vários papéis, várias oportunidades de gerar receitas.
Primeira dica, hein? Já é um spoiler do que vem pela frente. E tudo isso gerou uma série de resultados ao longo da minha carreira que eu vou compartilhar com vocês. Então, eu tenho uma carreira no mundo corporativo que gerou alguns bilhões em benefícios para a economia, principalmente da cidade de São Paulo, diversas empresas transformadas, diversas pessoas impactadas. E aí, como gestor, eu fui gestor de mais de 2.000 pessoas, já empreendi, hoje eu empreendo, já tive startups, já tive negócios, então essa experiência multidisciplinar vai ajudar todos vocês, seja na carreira pública, na carreira privada, na carreira CLT e na carreira empreendedora. Então, vou ajudar vocês hoje, nessa noite, dando várias dicas que me fizeram ter esse sucesso comprovado aí pelos números. Então, tenham papel e caneta na mão para aprenderem as principais reflexões, os principais conselhos ou até direcionamentos que eu vou compartilhar com vocês. Bom, aqui estão os 4 pilares. A gente vai falar do mundo atual, a gente vai falar sim de agilidade, a gente vai falar de carreira, uma carreira, e a gente vai falar de múltiplas carreiras. Bom, vamos falar um pouquinho desse mundo atual, que é só um esquenta para a nossa noite. Esse é um gráfico do Fundo Monetário Internacional. Ele calcula o índice de incerteza no mundo. O que acontece? Cada país tem guerra, tem desastres geológicos, tem economia, desastres naturais, tem uma série de coisas. E desde 96, até o mundo atual, a gente tem o cálculo de incerteza do mundo. E aí, esses patamares estão aumentando. Esses patamares começaram aqui e esse gráfico traz que a incerteza no mundo ela é, está e será cada vez maior. E aqui tem, né, em inglês, os principais desafios que o mundo passou, como os atentados do 9 de setembro lá nos Estados Unidos, coronavírus, que foi o ápice da incerteza do mundo, e mais uma série de outros elementos, né? Covid, guerra na Ucrânia e por aí vai. Então, o mundo, ele é, está e será cada vez mais incerto. E olha o contrassenso, porque a gente quer ter segurança na carreira. Vai dar pau. Já tô dando uma dica, hein? Eu já tô antecipando. Porque a gente quer segurança. E ela não existe mais. Esse gráfico é para trazer esse recado, não é o André que está falando. É o Fundo Monetário Internacional. O mundo é, está e será cada vez mais incerto. Então a gente tem que lidar com a incerteza. Só a ansiedade. Opa, a ansiedade já veio aqui rapidinho. Então, é um mundo ansioso também que eu já vou compartilhar. Bom, é um mundo cada vez mais tecnológico. A adoção de tecnologias é cada vez mais crescente e cada vez mais rápida. Esse é o gráfico de adoção das tecnologias por parte das famílias americanas e que vale também para todos os outros países como um paralelo. Então, alguém inventava uma tecnologia, uma pessoa, 10, 100, 1.000 passavam a utilizar. Agora, isso é muito exponencial, muito rápido. Por exemplo, quando a gente olha a questão de inteligência artificial, são milhões de pessoas já utilizando, dezenas, centenas de milhões. É muito rápido. Bom, agora a gente vai passar para todo esse mundo que a gente chama de mundo mais ágil, onde novos vetores significam população vivendo cada vez mais. Significa uma população cada vez mais diversa, LGBTQIAPN+. E eu vim de um mundo onde era só GLS, 3 siglas, para definir gênero e opção sexual. Depois é um mundo que tem a economia prateada, as pessoas estão trabalhando cada vez mais, estão ficando cada vez menos tempo nas empresas, estão lidando em equipes cada vez menores e equipes que mudam cada vez mais rápido. Os famosos squads são equipes muito pequenas, multidisciplinares e constantes na sua mudança. Então, num projeto, depois já vai para outro projeto, depois você vai para um outro departamento, vai para uma outra área. Então, essas mudanças são cada vez mais rápidas. Depois existem conceitos como gestão 3.0, indústria 4.0, sociedade 5.0, que é centrada no ser humano. Então, são coisas para vocês lerem, para vocês darem passos adicionais para entender que é o mundo que a gente vive. Quando a gente olha o futuro do trabalho, o mundo, ele é um mundo híbrido. Então, o mundo de trabalho online, trabalho presencial, trabalho híbrido, trabalho com robôs, trabalho com drones, trabalho com inteligências artificiais. Então, olha só como é mega desafiador. Porque agora o meu colega de trabalho pode ser um robô, pode ser uma inteligência artificial, pode ser um agente de inteligência artificial. Já nem é mais um humano. Bom, aí tem mais uma série de outras coisas e a gente acaba se tornando obsoleto rapidamente. Bom, para onde ir?
como ir, parece que é o caos. Eu vou trazer um filme para vocês sobre que é o filme Limite Vertical. Quem já conhece Guarda o Segredo? É um filme antigo, de 2001. É uma família de escaladores. Esses escaladores são super experientes. É o pai e os dois filhos, um homem e uma mulher. Eles estão escalando o K2, que é a segunda maior montanha do mundo. E algumas coisas acontecem nesse ínterim, que até parece coisas que acontecem no nosso dia a dia. Vamos ver. Olha só que tensão. Agora estamos em 240 pessoas e eu quero saber de vocês, quem decide, que agora vocês todos são o Peter. Eu quero saber quem decide cortar a corda. Digita um aí no chat. Quem decidiu, fala assim, não, eu vou ter que cortar a corda porque eu preciso salvar a minha irmã. Digita um aí no chat. Vamos lá. Então, legal. Everton, Carlos, Júlia, legal. Só para a gente ter quem decidiu cortar a corda. É um problema que não tem certo ou não tem errado. Precisa entender e decidir. Esse é o ponto. O que está em jogo aqui é a nossa capacidade de decisão. No dia a dia, a gente toma 35 mil decisões. O nosso cérebro é capaz de processar essas 35 mil decisões e a maioria acontece no piloto automático. Felizmente, não são decisões como corte ou não a corda, mas são problemas importantes para a gente decidir como a carreira, qual empresa escolher, qual pessoa fazer parte da equipe, para qual projeto ir. São decisões de carreira como essa, que são importantes e têm impacto no longo prazo. Agora, eu quero saber, a maioria digitou um aí, legal. Agora eu quero saber quem é o Peter e decidiu não cortar a corda. Digita número 2. Então, quem é o Peter agora e fala assim: eu não vou cortar, eu decidi, eu não vou cortar essa corda. Então, eu sou o Peter, eu não vou cortar, eu acho que dá para salvar o pai e a irmã e eu, mas talvez não dê, talvez morra todo mundo. Então, quem decidiu cortar a corda, não cortar a corda, número 2. Então, legal. Então, temos uns e dois. Agora, pelo que eu contei aqui, eu conto bem rápido, das 240 pessoas, faltam pelo menos 40 pessoas votarem. E a reflexão que fica desse vídeo é dessa tomada de decisão. Se eu não decidir nem cortar e nem não cortar a corda, pode ser isso que está travando a minha carreira, porque eu não estou decidindo. E não decidir também é uma decisão. Não decidir ou postergar a decisão também é uma decisão. E, em geral, quando a gente fala de carreira, isso pode ser que está travando a sua carreira para você dar o próximo passo. Ou até para você dar uma virada 180 graus de carreira e alçar novos voos. Vou deixar uma dica de livro aqui no finalzinho. Bom, com isso, olha só, a ansiedade vem até mais rápido no slide aqui, gente. Muito louco. Bom, com isso, vem os 3 indicadores do Brasil, que é depressão, estresse e ansiedade. Significa que o excesso de foco no passado é a depressão. Excesso de pressão no momento presente vai aumentar o estresse. E o foco maior no futuro é a ansiedade. Então, esses 3 indicadores são super importantes que a gente precisa saber lidar. E no Brasil, a gente lidera, infelizmente, todas essas estatísticas. Então, pergunta que eu faço, né? Será que a gente está preparado para esse mundo em 2050? Aqui poderia ser a nossa cidade, pode ser São Paulo, pode ser Dubai, pode ser várias cidades que vocês digitaram aqui, tem algumas cidades que vocês comentaram aqui no chat. Então, pode ser a nossa cidade do futuro, daqui 25 anos. Bom, se estiver muito longe, a gente pode tentar responder. Será que eu estou pronto em 2040? Será que eu estou pronto em 2030? Talvez 2025. Ou 2026. 2025 ainda tem mais 6 meses aí, pouquinho, na verdade, 5 meses para a gente ainda gerar resultado. Então tem quase um pouquinho menos da metade do tempo. Então a pergunta, com essa nova economia, com esse novo profissional que tem surgido no mercado, ou que as empresas têm buscado no mercado, e com o fim dessa estabilidade mais previsível, porque não tem mais espaço seguro, né, por aquele gráfico que a gente trouxe. Então, a questões de adaptabilidade, questões de colaboração, questões de protagonismo se tornaram fundamentais para a gente sobreviver e, óbvio, para a gente ascender nesse mercado. Agora, uma pergunta para vocês. O que vocês seriam e o que vocês fariam se não tivessem medo? Uma ou duas palavras aí no chat para ver como é que a gente está.
para a gente já finalizar esse bloco que fala sobre atualidades. Já superamos Japão e Coreia nesses requisitos, Marcos? Sim, nos três. Então, montaria uma empresa legal. Se o Wagner não tivesse medo, ele montaria uma empresa. O Everton arriscaria mais. E faz parte, a gente precisa arriscar mais para ter um prêmio maior. Mudaria de trabalho, Marcos, ia voar mais alto, legal, sabe? Tem mais uma dica aí no finalzinho. Então, pessoas abririam negócios, construiriam casas, ou seja, buscariam espaços um pouco, só um pouco mais seguros, se a gente não tivesse medo. Então, legal. Bom, finalizamos o primeiro bloco, é um bloco curtinho, só para a gente entender esse mundo moderno, esse mundo em constante transformação, esse mundo que muda toda hora, esse mundo até impermanente, mundo cujas carreiras estão diminuindo o seu tempo, cujo conhecimento está ficando obsoleto cada vez mais rápido. Você pega um engenheiro, por exemplo, 4 anos depois, ele já ficou mais da metade do conhecimento obsoleto do que ele aprendeu no curso de engenharia ou até mesmo na medicina. Aliás, só uma estatística. Para quem é engenheiro, médico, advogado, essas carreiras um pouco mais tradicionais, para se manter atualizado ou atualizada em tudo que está acontecendo naquela carreira, a gente precisaria de 27 horas por dia para se manter atualizado. Então, não sobra nem tempo para dormir, nem tempo para tomar banho, namorar e fazer outras coisas, comer, enfim, e se divertir. Então, o jogo não é mais individual, o jogo é coletivo quando a gente fala de carreira. Eu aprender com os meus pares, eu aprender com outras pessoas, com outros mentores, eu aprender de outras formas, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, vamos agora para o segundo bloco, falar de agilidade. O que é esse negócio? Então, eu fui lá no Google, perguntei o que era essa tal de agilidade, e aí ele me trouxe que o primeiro squad é um time multidisciplinar, é um time muito pequeno, data da época de Cristo, porque foram 12 apóstolos multidisciplinares, cada um do seu jeito, cada um com seu conhecimento, cada um com a sua sabedoria, com as suas habilidades, e ajudaram uma determinada missão. E aqui não é sobre religiosidade, também não é sobre espiritualidade, mas é sobre uma mudança, sobre um próximo passo que um time pequeno o suficiente poderia gerar. Bom, voltando um pouco mais pro momento mais presente, o Charles Darwin, quando ele estava estudando a evolução das espécies, ele construiu, né, a teoria da evolução das espécies. E aí, o Leon, na Universidade o professor Leon, na Universidade de Louisiana, ele trouxe que não é nem mais o mais forte, nem mais o mais inteligente, e hoje não é nem mais quem tem dinheiro, não é nem mais quem tem mais estudo que vai se dar bem na carreira. Então, deixou de ser sobre dinheiro, sobre estudo, sobre diplomas, sobre certificados. E aqui eu não estou desmerecendo, não, o conhecimento. Até porque eu tenho um mestrado e 2 pós-graduações, e mais de 120 cursos de especialização. Então, e de aprofundamento. Então, o que eu estou trazendo aqui é que o que mais importa é o que a gente consegue, a capacidade de colocar em prática o que a gente aprendeu, e principalmente o que a gente vivenciou, experienciou. Então, é um jogo de adaptação. Não é um jogo só de diplomas, não é um jogo só de dinheiro, não é um jogo só de estar na melhor empresa. Porque eu trabalhei em grandes empresas e tinham pessoas que não cresciam, porque elas não se adaptavam. Então, é a primeira chave de ouro que eu trago para ter uma carreira de sucesso, a capacidade de ser ágil, a capacidade de ser adaptável. Bom, para falar um pouquinho de agilidade, esses são os meus pais, e por volta de 1977, eles descobriram que estavam grávidos. Até então era só um casal de namorado, mas de famílias tradicionais. E eles tiveram que se adaptar. Tiveram que construir um casamento em 3 meses e encontrar uma moradia. Isso foi agilidade pura. Então, a agilidade para mim nasce quando eu nasci. E aqui é uma foto de julho de 77. Meus pais quando eu nasci em novembro. Bom, sou fruto de um bom carnaval. E não avisei o meu avô porque ele acha que eu nasci prematuro. Claro, porque minha mãe nasceu grávida. Então, agilidade para mim nasce em 1977. E eu sou cientista da computação. E na Universidade de São Paulo, a gente estava passando por um momento muito legal, porque eu desenvolvia software, nós estudávamos desenvolvimento de software, e lá fora, nos Estados Unidos, vinha o tal do Manifesto de Desenvolvimento Ágil de Software. Significa que o jeito de se fazer as coisas não funcionava mais. Significa que o jeito mais linear não funciona. E isso passou a valer
para as carreiras também. Carreiras só lineares passaram a ser questionadas, principalmente no século XXI. E agora, no final, né, do século XXI. E aí, o que a gente começa a pensar? Que, essas pessoas, foram 17 pessoas que cunharam esse desenvolvimento, eles estavam questionando o status quo. Eu estava estudando, obviamente, ouvia lá Cyndi Lauper na época, estudava bastante também, e a gente começou a olhar a agilidade em tudo quanto é lugar. E hoje, no nosso dia a dia, digite seu CPF para agilizar o atendimento de uma empresa, agiliza o seu pedido para economizar tempo. Num transporte de aplicativos, por exemplo, estamos agilizando a sua solicitação. No aeroporto, agilize o seu procedimento de inspeção. Então, a agilidade começa a aparecer em tudo quanto é lugar, até nas mídias sociais, sendo capa de revista, o presidente da Natura falando que a agilidade era a missão do novo CEO. E aí a gente começa a entender que a agilidade, ela é tão importante, tão fundamental, que ela é a competência, a habilidade número 2 do Fórum Econômico Mundial para o Futuro do Trabalho. Então, olha só que tema relevante para vocês nessa noite de hoje, para a gente aplicar na carreira, porque é a segunda maior habilidade, a segunda maior competência, inclusive acima de outras tantas, como analytics, como inteligência artificial, como capacidade de resolver problemas. Então, quando a gente olha essa habilidade, quando a gente olha essa competência, ela é muito poderosa. Aliás, ela é tão poderosa que ela consegue uma série de resultados. Aqui eu vou trazer alguns deles. Vocês podem ter um bom casamento, constituir uma boa família, estar próximo de pessoas, e eu nunca imaginei estar, que são milionários, bilionários, morar num apartamento de revista, presidir empresa com mais de 500 colaboradores, palestrar pelo Brasil, fazer transformações na América Latina, no Caribe, e por aí vai. Agora, eu quero saber de vocês, se vocês realmente querem ter muito sucesso e muita prosperidade. Porque agora só vai ficar quem realmente quer ter sucesso na carreira, quem realmente quer ser ágil para ter mais sucesso na carreira. Então, eu vou esperar aqui. A Neide falou que quer, mas eu quero mais pessoas. Vamos ver se tá todo mundo junto. Então, legal, Yasmin, Vanessa. Vamos ver se a maioria quer. Se a maioria quiser prosperar, e através da sua carreira, e através das suas carreiras, no plural, então carreiras com S de cifrão, inclusive, eu vou revelar o segredo. Então, legal. João, Luana, Stephanie, Douglas, Guadalupe, Vilma, Tatiane. Show de bola. Então, vamos lá, vou revelar, hein? Vou revelar para vocês. Bom, tá aqui o mapa da mina. Esse é o mapa da mina, ou, brincadeiras à parte, algumas pessoas falariam que é o mapa do inferno, ou o mapa do metrô de Londres, mapa do metrô de Nova York, mapa até do metrô de São Paulo, já está um pouco parecido, a região metropolitana. Bom, senhor, é isso aí, João. Esse daqui eu falo que é o mapa da agilidade. Esse é um grande supermercado da agilidade. Aqui é agilidade para o que vocês quiserem. Agilidade para inovar, design thinking, algumas coisas vocês já ouviram falar. Agilidade para executar, Kaizen, cadê? Scrum, Kanban, cadê o Kanban? Tá por aqui. Agilidade para liderar, agilidade para escalar, agilidade para o que vocês quiserem. Então, quando a gente olha mentalidade ágil, é constituída de valores, de princípios, que lá dentro tem práticas e processos e ferramentas. Hoje existem mais de 700 métodos, práticas, ferramentas, frameworks e uma série de coisas. Claro que, se a gente começar aqui, a gente só vai terminar lá para 2030. Então, vou trazer um resumo de tudo isso, tá? Ah, engenharia de software tem, Marcos. Show de bola. E usa o Kanban. Legal. Então a gente está falando de sistema puxado, é um sistema Kanban. Então, vou trazer uma definição para vocês. Agilidade passa a ser uma filosofia de vida que maximiza valor com duas características: segurança, mas não é mais a plena segurança. É a segurança para dar o próximo passo. Então, não consigo mais encontrar segurança numa carreira de 5, 10, 20 anos. Não existe. É utópico. Mas eu consigo encontrar segurança em pequenos passos, segurança no próximo semestre, segurança no próximo ano e dinamismo. Dinamismo aqui eu preciso ter o máximo dinamismo possível para me adaptar, para capturar as principais oportunidades que vão surgindo nessa trilha chamada carreira. Então, para mim, a agilidade
virou filosofia de vida. E aí a gente vai ver agora algumas coisas para a gente pôr em prática. Primeira chave ágil que eu revelo para vocês é para pensarmos, sermos minimalistas. E aí vem o conceito de MVP, mínimo produto viável, minimum viable product. Só que a gente se aplica à carreira. Mínima carreira viável. Qual é a carreira que eu posso escolher para me dar os frutos o mais rápido possível? Então, eu começo a ter um pensamento e uma atitude ágil que começa a ser a menor equipe, o menor investimento na carreira, o menor projeto, o menor passo que eu preciso dar para eu capturar a oportunidade. Então, que a gente pense, sim, em mínimos, mínimos passos viáveis para uma mínima carreira viável. Até porque se a carreira está mudando toda hora, o tempo todo, eu não posso ficar fixo e ancorado numa única carreira. Eu tenho que aproveitar todas elas que estão aparecendo. Bom, quando a gente olha a agilidade, ela fala muito de iteração e de incremento. E aqui é super fácil, que é só lembrar canoa. Para ser um médico, eu não consigo exercer medicina em um ano, em dois, em três. Eu vou precisar de vários anos. Advogado é a mesma coisa. Eu não consigo exercer a advocacia se eu não tiver a OAB, se eu não passar os 4 anos estudando. Então, eu estou iterando ano a ano até uma hora que eu construo minimamente um barco. E barco é esse daqui, ó, no sprint 4, no ciclo 4. Aqui eu não consigo usar o barco. Aqui também não, mas aqui eu já consigo. Mas todo mundo quer o quê? Essa canoa perfeita, que tem remo, que tem banco, que tem vela, mas ela demora. É igual a maturação da nossa carreira, mas a gente já quer ganhar dinheiro muito rápido. Não é possível. Então eu preciso entender que essa escalada, ela precisa ser incremental. Então eu desenho a minha carreira de modo incremental. Eu começo analista, por exemplo, se é uma carreira de analista, analista júnior, analista pleno e analista sênior. Tá aqui, ó, são os sprints de um analista. Então, no final do dia, é importante a gente ter essa mentalidade de uma cultura iterativa, de uma cultura incremental. E, para resumir aquele mapa do inferno, é legal a gente pensar nossa carreira sob 3 prismas. Esse daqui é a dica de sucesso. Então, uma vez por semana, por 5 minutos, eu olho para minha carreira e pergunto: agilidade no momento passado é o que eu gerei de aprendizado. Então, por 5 minutos, o que eu aprendi no meu trabalho, no meu projeto, com o meu líder, com o meu chefe, com os meus pares, com as outras áreas. E isso é fundamental para eu continuar a gerar capacidade de sempre aprender. Lifelong learning, o termo em inglês, de eterno aprendizado, eterno aprendiz. Eu falo que eu sou um aprendedor serial. Então, por 5 minutos, em geral eu faço nos domingos, às vezes segunda de manhã, eu olho um ciclo para trás, uma semana para trás. Pode ser um mês para trás, tudo bem, fazer mensal, mas não mais do que isso. Então, eu recomendo um exercício mensal ou semanal. Por 5 minutos, se for mensal, dá para fazer meia hora, cada etapa dessa, tá? Aprendizado, adaptação e inovação. Então, quando eu olho para trás, semana passada, o que que eu aprendi? Depois, a agilidade no momento presente é o que eu vou adaptar. Que atitude que eu vou adaptar nesta semana? Que ferramenta nova eu vou adaptar para eu ser mais eficiente? Que conhecimento eu vou atrás para eu ser mais eficaz? Então, aqui é um jogo de adaptação. Que áreas, que pessoas que eu vou me adaptar, me aproximar? Que pessoas que eu vou evitar? Então, mais 5 minutos para responder essa pergunta. E depois, mais 5 minutos para olhar a agilidade para o futuro e pensar o que eu vou inovar. O que tem acontecido de inovação na minha área, na minha carreira, na minha empresa, no setor onde a minha empresa está atuando? E isso me gera elementos que eu vou testar, experimentar e eventualmente errar. Porque o erro e a falha agora faz parte, eles geram o quê? Aprendizado. Então, os pilares da agilidade exponencial é exatamente esse slide. São 15 minutos de exercício por semana, onde cada um dos blocos eu reflito por 5 minutos.
Então, são fundamentais para a gente entender quais competências são valorizadas nessa empresa, quais competências não são mais, ou quais conhecimentos não são mais valorizados e que eu preciso me livrar deles. De repente é uma metodologia que eu conhecia, mas que na empresa não é mais utilizada. Então a mochila está pesada, eu preciso esvaziar essa mochila. Então, de um modo bem simples, e essa ferramenta, para mim, ajudou muito a tomar decisão, a olhar aquela decisão do corte ou não a corda, a refletir a minha carreira, se ela estava indo bem ou mal. E era refletir o momento que eu estava. Porque o momento que eu estava não determina a carreira no médio e longo prazo. Só determina o momento mais curto. Bom, quando a gente olha esses elementos, eles podem virar um quadro Kanban, por exemplo, né? Um quadro visual, onde eu tomo uma decisão baseado em algum objetivo, visando conquistar alguns resultados. E aqueles três elementos, qual o aprendizado daquele mês, quais os ajustes daquele mês e qual a inovação daquele mês. Isso, para mim, quando a gente começa a escrever, quase que como se fosse um diário semanal, ou mensal, isso me ajuda a cristalizar o conhecimento. Isso me ajuda a planejar os próximos passos mais curto. E isso me ajuda a pensar coisas que eu talvez não estava pensando no meu dia a dia, que é a inovação. Que caminhos diferentes eu vou experimentar para ter melhores resultados. Então, essa é uma ferramenta muito poderosa, que eu recomendo que vocês usem. Então, o recorte que eu preciso trazer de agilidade para a gente aplicar em carreira é essa ferramenta. Agora, vamos falar de carreira. Quando a gente olha carreira, às vezes a figura, para algumas pessoas, talvez seja um trilho, mas o trilho ele é muito rígido, ele é muito fixo, muito linear. E o mundo atual não é mais linear. Então a figura de uma trilha faz até mais sentido. Só que nessa trilha, às vezes, tem algumas raízes, alguns lugares que a gente pode tropeçar. E é fundamental a gente entender esses elementos. Então, a carreira, a nossa carreira, ela não é então uma escada, né, que eu vou só passo a passo. Ela acaba sendo um mapa ali. O mapa, ele é a teoria. E a prática é o meu dia a dia dentro da carreira que eu escolhi. Então, eu vou tateando, escalando a minha carreira e vou descobrindo coisas que são positivas e às vezes são mais desafiadoras. E eu preciso lidar com todas elas. Às vezes a carreira aparece assim, mas às vezes a carreira, aqui a trilha está bem definida, né? Agora, às vezes a trilha não está tão bem definida assim. E tem um monte de pedra pelo caminho, algumas pequenas, outras grandes. E é aí que eu preciso de ajuda. Ajuda de um mentor, ajuda de um professor, ajuda de um líder, ajuda de um colega de trabalho, ajuda de alguém que eu possa me abrir, que eu possa refletir, que eu possa falar verdades que talvez eu não possa, ou não me sinta confortável dentro do ambiente de trabalho, ou naquele contexto, né? Alguém aqui falou que estava pensando em mudar de trabalho. Às vezes a gente não se sente tão confortável em falar isso dentro da própria empresa. Às vezes dá para falar, porque realmente é um jogo mais combinado. Então, cada um tem um contexto aí. Agora, qual trilha seguir, né? Então, o que eu trago aqui hoje, quando a gente olha carreiras de um modo geral, a gente tem mais, tem alguns tipos, né? Alguns caminhos, algumas trilhas. Basicamente, uma carreira em Y é quando eu escolho ser eu escolho uma carreira, por exemplo, então eu vou trabalhar com logística. Então, eu vou atuar dentro da carreira logística e vou seguir essa carreira, vou ser um técnico de logística, vou entender muito bem de transporte, transporte de materiais, transporte de mercadorias. Em algum momento, talvez eu escolha esse Y, né? Uma das pernas do Y é ser técnico, continuar a ser técnico, o outro lado é ser gestor, líder de pessoas. Mas esse é um tipo de carreira. Existem outras carreiras, como carreiras W, né? Quase como se fosse um zigue-zague, onde eu misturo essa liderança mais técnica e essa liderança mais pessoa, mais humana. Então, por exemplo, um consultor comercial e um gerente de projetos. Não é ou. Eu posso ser e. Então, no final, é muito mais es do que os. Eu posso ser um consultor comercial que domina a gestão de projetos e, portanto, os projetos que eu estiver envolvido de vendas terão melhores resultados, porque eu sei fazer
melhor gestão de projeto. Então, uma carreira em W, para mim, André, foi fundamental, porque eu fui reunindo o conjunto de competências, de várias competências, ao longo da minha carreira, e fui fazendo pequenos movimentos, pequenas migrações. Isso ajuda muito, por quê? Porque você aproveita a bagagem mais recente. Então, se pegar, eu trabalhei com tecnologia, trabalhei com desenvolvimento de software, depois passei a ser gestor do desenvolvimento de software, depois passei a ser gestor de desenvolvimento de projetos de desenvolvimento de software, depois projetos que eram do mercado financeiro, e depois eu entrei, mergulhei de vez no mercado financeiro, indo para as áreas de negócio, de bancos. Então, não foi uma transição tão radical. Já a carreira empreendedora já foi um pouquinho mais radical. Então, tem momentos e momentos, não tem certo e errado, tem o que cada um dos momentos e o que a gente tem mais aptidão para fazer. Agora, pode ser que tenham carreiras em X, onde a gente olha um pouco de propósito. Então, eu olho não a atividade fim, mas eu olho o meu propósito, o que que eu desempenho, o que que eu quero ajudar, seja no mundo, seja nas pessoas, seja nas empresas. Então, a gente vai falar um pouquinho de propósito aqui. Algumas ferramentas. Aqui, lógico, uma aula super curta do Ikigai, que é uma ferramenta da filosofia oriental japonesa, onde você descobre o seu propósito. E aí, de uma forma bem simples, para quem está principalmente no começo de carreira, mas vale também para quem está no meio ali querendo fazer uma transição. O que eu brinco, né? Enquanto a gente não encontra o nosso propósito, vamos se divertindo. O nosso propósito mais certo, vamos se divertindo com os errados, que eles também ajudam a gente a saber o que a gente quer e a principalmente saber o que a gente não quer. Então, tão importante em saber o que a gente quer é saber o que a gente não quer. Bom, de um modo geral, dá para fazer algumas listas, dá para fazer numa planilha, dá para fazer em papel, com post-it, tanto faz o formato, mas importa mais o conceito. Então, a gente faz uma lista do que a gente ama, coisas que a gente ama. Eu amo andar de bicicleta, eu amo ensinar, eu amo aprender. Então, coisas que a gente ama. Eu amo transportes, eu amo caminhão, né? Eu amo cozinhar. Cada pessoa ama alguma coisa. Então, tem uma lista lá com 5, 10 itens. Depois, o que você é bom, o que eu sou bom. Eu posso amar cozinhar, mas talvez eu não seja tão bom, ou seja, um chefe, né, de cozinha. Então, é legal fazer essa lista. No que eu sou bom? Eu sou bom em ensinar? Então, é a mesma coisa. Faz essa lista ali, 5 a 10 itens. Depois, o que as pessoas pagam para eu fazer? Agora é sobre dinheiro. Eu posso amar cozinhar, eu posso ser muito bom cozinheiro, mas não estou ganhando dinheiro com esse negócio, não. Então, eu não sou pago para cozinhar. E assim sucessivamente. Então, no meu caso, então, o que que eu sou pago? Eu sou pago como professor, eu sou pago como palestrante, eu sou pago como mentor, eu sou pago como consultor, eu sou pago como conselheiro. Então, algumas coisas pelos quais eu, André, hoje eu sou remunerado, pago como escritor e por aí vai. Agora, não adianta eu ser pago por alguma coisa, mas será que o mundo precisa mesmo? Exemplo que eu brinco, né, de muitas décadas atrás, era quem fazia a datilografia, quem escrevia, hoje todo mundo sabe, então o mundo nem precisa tanto disso, né? Então, a gente precisa entender o que que o mundo está pedindo, porque não é só o que eu amo, o que eu sou bom e o que eu sou pago, mas eu preciso entender o que que o mundo está precisando. Eu vou dar um exemplo, né, de uma das carreiras que a gente vê muito debate se vai estar em extinção ou se não vai, que é a carreira de motorista, por exemplo. Motorista de aplicativo, como Uber, como 99, porque se as empresas vão desenvolver carros autônomos, então vai ser um algoritmo que vai dirigir o carro, então talvez eu não precise de motoristas, ou talvez eu precise de motoristas mais especializados ainda, de cargas perigosas ou de outros tipos de transporte, transporte de crianças, por exemplo. Então, preciso entender o que que o mundo está precisando, porque senão eu posso fazer escolhas erradas. Uma vez que eu já encontrei tudo isso, essas 4 listas, eu começo a agrupá-las. O que eu amo e o que eu sou bom passa a ser minha paixão. O que eu sou bom e o que eu sou pago é a minha profissão. Então, posso ser um professor dentro de uma instituição pública ou dentro de uma instituição privada. Essa é a minha profissão. Agora, o que eu sou pago para fazer e o que o mundo precisa é a minha vocação.
E o que o mundo precisa e o que eu amo é a minha missão, missão de vida. O mundo precisa disso e eu amo fazer isso. Eu, a minha missão de vida é ensinar agilidade, democratizar a agilidade. Então, o mundo precisa ser mais ágil e eu amo fazer isso. Então, é a minha missão. Agora, quando a gente junta essas listas, então vão ficando listas menores. Quando a gente junta essas 4 listas aqui, aparece o nosso Ikigai. André, só para mostrar aqui um exercício preenchido, não vou mostrar o nome da pessoa, mas em uma das mentorias de carreira que nós realizamos, a pessoa gostava de cozinhar, mas ela gostava de fazer análise também. Ela gostava de ouvir, de cozinhar, de seguir padrões, de fazer análises clínicas, processuais. Ela trabalhava no laboratório, então fazia gestão de contratos de fornecedores. Então, ela olhava o lado de insumos, fazia análise de processo. E aí a gente foi desenvolvendo. Então, no final do dia, o Ikigai dessa pessoa era era atuar como uma analista que provia alimentações saudáveis dentro de uma empresa. Depois vocês vão ter acesso, acho que à gravação, ao PDF, então vocês olhem depois um pouquinho mais de calma, mas fazendo essa lista, revisitando essa lista, a gente consegue encontrar o nosso Ikigai, que é o nosso propósito. Agora, mesmo que a gente não encontre o nosso propósito, e para mim, propósito não é uma coisa que aparece, ela demora. Às vezes tem pessoas que super aparecem desde criança. Eu quero ser médico e estou numa família de médico. E já meus pais têm consultório e é o que eu gosto. Às vezes aparece assim, mas às vezes não aparece. Às vezes aparecem só alguns elementos. Então, isso é fundamental para a gente ter uma carreira, né, com propósito. Mas, André, eu ainda não encontro. Não tem problema. Vai executando a sua missão ou a sua profissão com louvor, vai executando a sua vocação. Bom, só que o que eu percebi? Que muitas pessoas não sabiam se vender. Então, eu vou trazer aqui um vídeo super curtinho para a gente entender um pouquinho sobre vendas, aprender a se vender, vender a própria carreira, vender o benefício gerado através da própria carreira. Então vamos ver esse vídeo rapidinho. Cara, você vai pirar aqui. Esse é o point mais badalado de São Paulo no momento. Eu sou tipo embaixador aqui. Ai, que maneiro, eu adoro esse rolezinho gastronômico. Traz 2 completão pra mim. Ou pra já. Ele já me conhece. O que vende aqui? Cara, é uma massa, mas é asiática. O Wanderson fez uns rolê lá pelos picos tipo Vietnã, uns lugar crazy assim. E aí ele trouxe essa receita super original, secreta e saborosíssima. Ele sempre faz essas maluquices, olha aí. Fala, Vanderboy. Opa. Aí, ó. Olha o cheirinho. Cara, prova. É um tesão, é um tesão. É, eu sei que é delicioso, é miojo. É o quê? Isso é miojo. Ah, eu não sei esses nomes asiáticos. Acho que cada região da Ásia chama de um jeito. Aqui no Brasil, Vanderboy apelidou de Nissin Lamen Gourmet, uns nomes meio... Entendi. E esse é o completão. Esse é o completão, que vem com umas especiarias que ele traz desses rolê que ele dá lá. Aí ele faz uma mistura, um pozinho que ele joga por cima, um pozinho mágico de perlim-pim-pim. Quando você vê, uma explosão de sabor. Essa tigela, quanto custou? Cara, não foi barato. Mas Vanderboy faz um desconto pra mim, porque eu já sou cliente antigo, sou parça dos caras, não é não, Vanderboy? Aí ele faz um bem bolado pra mim. Você sabe que dá pra fazer isso em casa, né? Em 3 minutos. Como assim? Ué, eu mesma sei fazer várias receitas. Eu faço um 4 queijos, que é muito bom. É só colocar uma cebolinha, requeijão. Cara, deve ficar uma delícia isso mesmo. Como é que você aprendeu a fazer essas paradas? Vem trabalhar aqui. De repente você vira chefe. Isso vende em todos os lugares, tem vários sabores. Você tá me tirando. Não, eu tô um pouco chocada que você não sabe disso até hoje. Cara, fizeram isso de novo, é impressionante. Fizeram o quê? Vanderboy viaja, gasta uma fortuna, descobre as receitas milenares, traz pro Brasil, aí vem os modinha, pega, copia e começa a vender por aí em qualquer lugar. Tipo o quê? Tipo a última viagem que ele fez pra Arábia, foda, não vi foto ainda, mas ele me contou. Mas ele trouxe uma comida, sei lá, tipo um quibe com ovo dentro, um negócio louco. Ele trouxe pra cá, começou a vender, esses aeroportos de ônibus começou a vender. Rodoviária? É isso, tá todo mundo vendendo. A foda é que vai ficar agora vendendo o Nissin lá em gourmet no supermercado e perde a essência. Perde o sabor artesanal do cozimento dos ingredientes que só esse cara sabe. Só tem 2 ingredientes. Não, é impossível inovar no Brasil. Impressionante, cara. Cara, miojo existe há mais de 50 anos no Brasil. Eu sou avô, devia comer miojo. Tá, vou pegar um drink pra gente lá. Quer beber alguma coisa? Quero um suco. Nada, vou trazer uma bebida pra você que Vanderboy trouxe da Bolívia com uma folha de coca. Você vai pirar.
aí o link do vídeo, Miogeria Gourmet. Bom, é lógico, é uma brincadeira para a gente ver como que a gente consegue transformar um produto, que é um produto super simples, que é o miojo, em algo mais gourmetizado. E aqui eu não estou falando que a gente tem que dourar a pílula muito maior do que a gente acredita, mas principalmente entender o que que a gente pode se vender em termos de carreira. E uma ferramenta que eu usei bastante, e aqui já fica, ó, eu vou trazer algumas. Peraí que o som tá muito alto aqui, gente. Deixa eu dar um stop aqui. Eu achei que esse slide estava sem o som. Vamos botar ele sem o som aqui, senão eu não vou conseguir nem falar. Peraí. Agora, eu aprendi, vou deixar várias dicas de livros, e o que que acontece? Muitas vezes a gente escolhe uma carreira boa, a gente está numa boa empresa, mas a gente não sabe se vender. Não estou falando que tem que dourar a pílula como essa brincadeira do miojo, mas a gente precisa entender como é que eu vendo um projeto, como é que eu vendo uma ideia, como é que eu vendo uma parceria, como é que eu vendo uma promoção, como é que eu vendo o meu próximo passo. E essas pessoas ficam confusas em fazer, ou em se vender mesmo, às vezes ficam mais tímidas. Então, vou trazer aqui uma ferramenta que para mim ela é super simples e ajuda a gente a entender e a se vender melhor. Então, deixa eu pegar aqui, já foi, agora deu certinho. Compartilhar agora minha tela. Pronto. Então, cadê? Ué, tá aqui. Pronto. Então, dica do livro, Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Ele é o criador do Círculo de Ouro, Golden Circle. E aí, o que acontece? Quando a gente tem clareza do nosso porquê, que é o que está aqui no centro, depois, como que a gente faz as coisas e o que nós fazemos, é uma ferramenta muito poderosa, porque muitas vezes a gente quer vender o que a gente entrega. Ah, eu gerencio equipes. Tá, mas só isso tem um monte de gente que gerencia equipe. Ah, eu consolido relatórios, consolido informações. Eu entrevisto candidatos. Tudo isso é o que a gente faz. Mas é a primeira ponta do que as pessoas veem, mas não é a mais poderosa. O como a gente faz é que começa a nos diferenciar. Porque eu faço de um jeito, mas outras pessoas fazem de outro jeito. A Yasmin faz de um outro jeito, o Bruno faz de um outro jeito. Cada um tem o seu jeito. O meu é um jeito mais ágil, um jeito mais alegre, mais expansivo, de uma energia melhor, mais alegre. Então, cada um tem o seu jeito, e é isso que começa a nos diferenciar. É isso que começa a diferenciar as pessoas que serão promovidas. É o como eu faço as coisas com os recursos que eu tenho. E depois o porquê, lembra do propósito. Por isso que a gente conecta agora o Ikigai com o porquê. Vou fazer dois exercícios super simples aqui. Um é o da Apple. Fica bem fácil entender a Apple como uma grande empresa trilionária, uma das poucas empresas trilionárias. Então, olha só. A Apple, eu vou começar de dentro para fora. A Apple, ela acredita em mudar o status quo. Por quê? Porque ela pensa diferente. O como ela faz isso? Ela faz isso de um modo simples, de um modo amigável, de um modo prático, com um design incrível. A propósito, o que ela faz? Um iPhone. E ela acabou de lançar um iPhone Pro 17 com uma tela aqui de cristal mais diferenciado. Querem comprar um? Então, olha só como ficou fácil vender um produto de US$ 1.000. Porque eu não ofereço iPhone. Eu ofereço a cada um de vocês aqui um pensar diferente, um quebrar o status quo de um modo simples, amigável, prático, bonito, design incrível. A propósito, querem comprar um? Então ficou fácil de fazer a venda. E quando a gente olha do ponto de vista de carreira, é fácil fazer isso também. Vou me usar de exemplo aqui. Eu vou pegar o André. O meu porquê é para agilizar novos e melhores futuros, futuros de carreira, futuros nas instituições, futuros nas equipes. E eu faço isso democratizando a agilidade, através de palestras, através de mentorias, através de conselhos, através de treinamentos, de facilitações, de um modo leve, de um modo descontraído, de um modo mais ágil, de um modo mais
direto, mais objetivo, mais claro. A propósito, vocês querem um presente? E aí eu poderia fazer uma oferta de um presente. Exemplo simples, acho que poderia até fazer uma oferta aqui rápida, não sei se pode ou não, mas sei lá, 3 pessoas que inscreverem no direct lá do Instagram ou do LinkedIn ganham 50% de voucher de uma mentoria de carreira. Por exemplo, seria um pitch onde eu estou me vendendo um produto ou um serviço. Então, é mais fácil. Eu não fico falando, compra isso, compra isso, compra isso, ou me promove, me promove, me promove, ou me dá oportunidade, me dá esse projeto, me dá esse projeto. Não. Essa é a última coisa que eu falo. Então, eu vou pedir uma promoção, eu começo pelo porquê, depois o como, e por último, eu vou falar sobre a promoção. Se eu quero mudar de área, é a mesma coisa. Por que eu estou na empresa? Como eu entrego as coisas e o que eu quero dar o próximo passo. E eu já fiz isso, mudança de carreira, mudança de cliente algumas vezes, e eu falei para a empresa, eu quero continuar aqui porque eu me desenvolvo, porque eu colaboro para a empresa. E como que eu faço isso? Gerindo projetos de um modo a moderar o custo, a moderar o escopo, a moderar o tempo, prazo e por aí vai. E o que eu gostaria era mudar de cliente, porque este cliente está muito longe para mim. E eu consegui isso. Então, olha só como é uma estrutura muito poderosa e muito simples de ajustar a nossa venda, vender o nosso crescimento de carreira, vender novas oportunidades dentro da mesma empresa. Bom, vamos falar agora de carreiras, no plural bem grande. Quando eu entendi que a atitude ágil na carreira podia se resumir a 4 pilares, esses são os 4 pilares. Em todas as relações que eu tive com as pessoas, eu tornava elas sensacionais, mesmo não estando dentro da área ou dentro da minha equipe. Às vezes eu atendia um cliente interno e eu tornava ele sensacional. Eu valorizava ele, eu era atencioso, eu praticava escuta ativa, eu entendia tudo o que ele queria e eu ajudava, ele me tornava o quê? Um parceiro daquele cliente. Depois eu entregava valor a todo instante. O que é entregar valor a todo instante? É colaborar, é sugerir, é questionar, é levantar a mão, é se dispor. Às vezes, sim, dispor também com algumas decisões. É a história do corte ou não acorda. Cortar ou não acorda, vai ter alguma indisposição, talvez. E aí, segurança como pré-requisito: segurança financeira, segurança psicológica, segurança de poder divergir em uma equipe e experimentar e aprender rápido. Quanto mais eu experimentava novas ferramentas, quanto mais eu experimentava novos conceitos, novas áreas, mais eu ia tendo uma ideia da empresa como um todo. E isso me ajudou muito, porque quanto mais rápido eu entendo todas as áreas de uma empresa, mais eu consigo ver como que eu consigo colaborar com outras áreas. E isso me ajudou muito a subir na carreira. Então, a fazer alguns movimentos de carreira dentro das próprias empresas. Então, se a gente lembrar desses 4 pilares todos os dias como uma atitude ágil, a gente consegue crescer muito mais rápido com menos esforço. E aí, uma dica aqui que eu falo de multi-receita, eu sou um dos coautores do livro Meu Plano B, 31 profissionais que tiveram coragem de mudar as suas rotas. Ou seja, o capítulo que eu escrevi é sobre multi-receita. Aqui está o link para quem tiver interesse. O capítulo que eu escrevi sobre multi-receita fala justamente de uma pessoa ganhar dinheiro sendo mais ou seguindo mais de uma carreira. Então, por exemplo, vocês podem ter uma carreira hoje CLT dentro de uma empresa, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 da tarde, e vocês podem dar aula de noite. Vocês podem atuar num outro trabalho à noite. Vocês podem fazer uma consultoria mais pontual. Vocês podem empreender no sábado, no domingo. E essas habilidades dessas outras atividades vão te ajudar no teu trabalho CLT, porque você vai desenvolver escuta ativa, você vai desenvolver empatia, você vai desenvolver colaboração, você vai desenvolver trabalho em equipe, tomada de decisão. Então é muito legal, porque você começa a pensar multi-receita. E isso é legal, porque algumas das pessoas, até que escreveram esse livro, acabaram mudando a rota. Até que, às vezes, o plano A, o plano B, se tornava tão relevante que virava plano A. E outras pessoas que tinham plano C, plano D, plano E. Então, tem vários planos. Hoje, a gente poderia construir infinitos planos de carreira. Agora, não precisa ter um monte, porque despende muita energia. Tenha um e um plano B, um plano backup. Se o plano A der errado, para onde eu corro? É essa a pergunta que vocês têm que fazer. Um grande amigo meu não tinha plano B e ele foi demitido de uma grande seguradora.
Naquela semana ele falou que foi a pior semana dele, porque ele nunca tinha pensado nessa possibilidade. Ele achava que porque era uma empresa grande, ele teria estabilidade. Mas é só lembrar daquele gráfico de incerteza que eu trouxe. Não tem mais estabilidade, mesmo no emprego público. Eu falo com experiência própria de ambiente público, onde a gente passou por diversos desafios em uma empresa daqui de São Paulo. A gente estava com 500 colaboradores e o quadro ideal era 150. Então a gente precisou enxugar o quadro. É lógico, no ambiente mais público é um pouco mais difícil, mas também é possível demitir, encerrar áreas e por aí vai. Então, não existe mais estabilidade em lugar algum. Que a gente seja construtor da própria carreira como o nosso pilar principal. E aí que vocês agilizem, precisa ser agilizado. Por quê? Porque senão outra pessoa vai fazer por nós, senão outra equipe vai fazer por nós, senão outra empresa concorrente vai fazer por nós. E aí, se vocês não tiverem recursos, eu brinco, fiquem com o Cortella, que é um querido amigo e parceiro. Se vocês não têm tantos recursos, então que vocês tenham condições melhores, né? Vocês busquem condições melhores, busquem entregar a carreira de vocês, os resultados de vocês, até que vocês tenham oportunidades melhores aí com o Cortella. E quando a gente olha a carreira hoje, o mundo com infinitas carreiras, é um mundo de oceanos azuis de oportunidades. Por quê? Porque antigamente só tinham poucas carreiras. E elas eram muito mais limitadas. Hoje em dia tem, talvez a dificuldade seja até escolher qual carreira seguir. Mas não tem problema, se der errado a gente muda e as pessoas hoje terão uma, duas, três, cinco carreiras, porque a gente está vivendo cada vez mais. Então, quando a gente olha o dobro do resultado na metade do esforço, um dos pilares que a gente construiu, o Universo Ágil é um ecossistema de educação corporativa. Aqui está o link para quem quiser conhecer um pouquinho mais, universoagilhub.com/links, e a gente produz muito conteúdo. Hoje a gente é a maior produtora de conteúdos de agilidade. A gente tem 2.200 podcasts ao vivo todos os dias, faça chuva, faça sol, tem uma galera produzindo conteúdo lá pelo Universo Ágil. Então, vocês podem se conectar lá nos links, nas mídias sociais. Vou deixar aqui no chat Universo Ágil para que vocês conheçam mais essa iniciativa, se conectem e a galera produz conteúdo gratuito. Então, podem ir lá, tem um monte de mentor, tem uma galera que responde mesmo todas as perguntas. A gente tem agilidade em vendas, agilidade no RH, tem uma série de itens aí que vocês podem seguir. Tá aí um pouquinho do QR Code para quem quiser. QR Code na tela, Universo Ágil Hub na sua mídia social preferida. E aqui algumas dicas de leitura. Então, quem quiser também esse material, esse PDF, manda direct lá no Instagram, LinkedIn. É só pedir o PDF que a gente compartilha esse PDF com vocês, mas tem alguns livros que eu recomendo que são essenciais para vocês terem agilidade na carreira, ou seja, agilidade emocional, brevidade inteligente para a gente poder se comunicar melhor, neurociência, mindset como uma mentalidade ágil. Aqui a gente fala de oportunidades exponenciais, inteligência artificial, antifrágil. Tem bastante elemento que dá para construir que dá para construir multicarreiras mais sólidas. Bom, eu tenho que agradecer, é claro, a minha família ágil que está por aqui, a Amanda, a Raia, Bernardo, o Guilherme, que cederam um pouco do tempo deles para que eu pudesse estar com vocês e para a gente fazer um fechamento, né? Uma atitude ágil nas carreiras, lembrem sempre, tenham mais ou pensem mais do que uma carreira, não tenham uma única carreira. Isso eu tiro do mercado financeiro. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, porque se vocês perderem a cesta, vocês perdem todos os ovos. A mesma coisa com carreira, nunca coloque a carreira numa única empresa. Tenha mais de uma carreira. Por quê? Porque se a carreira A estiver ruim, você vai para B, para C, para D e por aí vai. E um pensar multicarreiras vão gerar muito mais receitas. Então, que sejam os 3 As de aprender e aplicar rápido. Aprender aqui não é só virar obeso mental, não. É aprender e aplicar. Deu errado? Ajusta. Agir com foco, né? Então, foco na decisão e ajustar com coragem. Coragem de decidir. Deu errado, não tem problema nenhum. Nunca é tarde e grandes pessoas construíram grandes impérios com mais de 60 anos de vida. Então, nunca é tarde para a gente começar. E a gente pensar algumas ferramentas como mentalidade de crescimento, feedback constante, sempre perguntem o que eu posso melhorar. Depois de uma palestra, eu sempre pergunto o que eu posso melhorar. Depois de uma entrega, o que eu posso melhorar? E ciclos curtos. Não pensem mais carreira de 10 anos, carreira de 20 anos, carreira de 30 anos. Elas não existem mais. São carreiras curtas. Qual é a minha carreira?
no próximo ano? Porque talvez daqui 2 eu vou mudar de carreira. Então, que vocês tenham, sim, coragem de encarar a carreira como um elemento curto e uma jornada. Não é o fim da jornada, mas é a jornada em si que torna as carreiras mais incríveis, sensacionais. E óbvio, como eu falei que eu sempre peço, opa, tá aqui. Como eu sempre peço feedback, então eu vou pedir para vocês avaliarem sim, enquanto eu vou responder. é, Enquanto eu vou responder aqui algumas dúvidas, eu acho que a gente tem um pouquinho aí de tempo para responder algumas perguntas, eu já vou para o chat, mas eu vou pedir o que eu posso melhorar nesta palestra. Então, tem o link aí, ó, universoagilhub.com/rating, ou vou pôr um link talvez que seja clicável aqui. Vamos fazer o teste ao vivo mesmo, https, dois pontos, barra, barra. Tá aí. Então, vou pedir uma avaliação para vocês. Aí, agora ficou clicável, beleza? Então, ó, primeiro a gente erra, o segundo a gente acerta. E se errasse o segundo, tá tudo bem. Vamos aqui, deixa eu ver pelo horário, acho que a gente tem mais uns 5, 10 minutinhos de perguntas, dá para responder. Então, ponto para mim, diversificar. Tem como mandar indicações de leitura? Tem, Tati. Manda no direct lá no Instagram, manda um direct lá para mim no LinkedIn que eu te mando esse PDF super tranquilo. Vamos lá. Tem lista de presença, eu não sei se a Ana vai pôr a lista de presença. Ah, os certificados é sempre com a instituição de ensino de vocês, tá? Cada um acho que tem alguma instituição, então vocês verificam aí na instituição de cada um de vocês, alunos, tá bom? Legal, Paloma, obrigado pelo feedback. Não tenho que melhorar, então vai lá e põe lá o teu ok, tem uma avaliação ali. é, fica a sugestão. Bom, começar uma faculdade de 5 anos aos 44. Fabiano, se você sentiu o seu desejo, olhou o teu Ikigai, essa faculdade vai te ajudar a cumprir algum dos itens daqueles 4, pode fazer, tá? Eu não sou contra a faculdade, não. Pelo contrário, dou aula em diversas faculdades, diversas instituições de ensino e super recomendo. Agora, nossa carreira não é mais apenas uma faculdade. Esse é o ponto. A nossa carreira é um somatório de ensino através de faculdades, universidades, MBAs, mas também podcasts, debates, projetos que a gente faça conjuntamente, tá? Obrigado, Yasmin, adorei sua palestra, muito obrigado, show. Vamos lá, então, se vocês puderem, então, formalizar, eu agradeço, porque aí o mundo inteiro vai saber que vocês gostaram. Então, tem avaliação aí lá no Google, é só clicar, dar uma nota lá de 0 a 5. Como mudar de carreira depois dos 30? Madalena, 30 é jovem hoje em dia. Eu tô com 47, os 30 é como se eu fosse o André dos 18 anos. Então, 30 a gente tá começando a carreira, tem tanta coisa, tanta água para rodar debaixo dessa ponte. Você pode até fazer mais 2 carreiras com 30 anos. Então, pode começar, tá? Como que eu mudo? Então, vamos lá, Madalena, vamos falar do como. Vale para você e para mais algumas pessoas que estão por aqui, né? Começa a dedicar um pouco de energia nessa carreira. Para aquele Ikigai, você começar a ver se você realmente ama, se você realmente gosta, se você se dá bem, começa a conversar com pessoas daquela área, começa a experimentar, começa a mentalizar você, começa a conversar com pessoas, porque elas vão falar coisas boas e coisas desafiadoras. Porque às vezes a gente só olha a grama meio verde. Ah, eu vou para uma outra área, até se você escrever que área que tu quer ir, fica mais fácil de fazer essa mentoria, tá? Então, às vezes você quer ir para uma área do direito, mas você nunca teve tanto contato, mas você acha bonito. Poxa, eu vou lá mais vestido assim, um juiz, um desembargador, uma desembargadora e tal. Mas você já conversou com um para ver quanto tempo de estudo precisa, para ver quanto tempo de dedicação precisa para um concurso público de juiz, de desembargador, por exemplo, de preparatórios e por aí vai? Então, é legal conversar, entrar nesse meio para você ir se apropriando dele e aí, tendo mais certeza, você vai dedicando mais tempo, cada vez mais. Até que chega uma hora que você vai ter que tomar essa decisão do corte ou não a corda. É o salto da fé. Em algum momento, você vai ter que abrir mão de um salário talvez mais alto por um salário mais baixo, mas que vai te trazer maior energia e maior potência para você chegar onde você quer chegar, tá? Qual o seu LinkedIn, Franciele? Eu deixei aí, mas vou compartilhar aqui de novo, tá? Todos os links aí, manda lá, pede o PDF aí que a gente manda, não tem problema, tá?
O corte do Cortella, é isso mesmo, Débora. O Cortella fala que enquanto a gente não tem condições, que a gente batalhe para ter melhores condições, tá? O mundo é sobre isso, não é sobre a gente esperar ter condições perfeitas para a gente escolher uma carreira ou para a gente trilhar uma carreira. Vamos com o que a gente tem, não tem problema nenhum. Se eu estou ganhando só R$ 1.000, é com R$ 1.000 que eu vou. Se eu estou ganhando 1.500, é com 1.500 que eu vou. Mas eu quero chegar nos 15, tá tudo bem. Um passo de cada vez, uma sprint. Uma sprint é um ciclo. Um ciclo de cada vez. Ciclos mensais, ciclos semestrais, ciclos anuais. E aí, usando esse método que eu trouxe da agilidade exponencial, não tem como não chegar lá. Eu falo porque ele é super simples. 5 minutos de reflexão. O que que eu aprendi, o que eu adapto e o que eu experimento, o que eu inovo. Então, vamos lá. Tá aí, Elisete, pode. Elisete está ajudando aí, ó. Quem quiser na avaliação também pode avaliar aqui a palestra, tá? Que ajuda. Ô, Gilderley, a lista de presença você busca junto à tua instituição de ensino, pelo que a Ana me passou, tá? Lá da Simplicity. Então, se vocês quiserem fazer pelo celular, pode ser pelo QR Code que está aí na tela. Escaneia, pelo celular também vai, tá? Então, aí vocês conseguem também, tá? Tem os links aí. Miriam tá aqui no chat um pouquinho mais para cima. Legal, vamos lá, lista de perguntas aí, pessoal. Quem não conseguiu, porventura, tá? Acessar o link, bate uma foto e avalia depois, não tem problema não, tá? Mas é super importante deixar um feedback lá do que acha que dá para melhorar ou do que foi positivo. Ah, legal, tem uma pergunta aqui. No mundo atual, no mundo tecnológico atual, onde IA vem cada vez agilizando o dia a dia, como podemos inovar? Como será o humano? O Alan, a pergunta, a resposta está quase na pergunta. Se a inteligência artificial está nos ajudando a sermos mais produtivos, ou termos mais produtividade, mas ela também está nos ajudando a sermos mais criativos. E é muito louco, porque hoje eu posso compor um hino nacional fazendo, sei lá, pensando em ser um artista. Eu demoraria muito para estudar Elis Regina, por exemplo, né? Teve um comercial da Volkswagen que deu uma repercussão muito grande sobre isso. Mas, e eu gosto da Elis, tá? Mas imagina que eu não conhecesse nada dela. Eu posso me apropriar do aprendizado, do modo como ela pensava, como ela compunha, como ela cantava, como ela escrevia, para compor um e-mail, por exemplo. Então, olha o nível de criatividade. Eu posso fazer um currículo, eu posso não ser muito criativo, mas eu posso pegar o meu currículo e pedir para que inteligências artificiais encontrem elementos mais criativos do meu currículo, para atuar numa área talvez que eu não tenha ainda tanta experiência, como design, por exemplo. Então, hoje, a inteligência artificial, basicamente, ela nos ajuda com duas coisas. Produtividade, que é fazer, agilizar, coisas já existentes, e agilidade na criatividade, ou seja, sermos mais criativos. Então, para quem não é tão criativo, inteligência artificial é um prato cheio para aprender a ser mais criativo. E, para quem não é tão produtivo, a inteligência artificial ajuda a ser mais produtivo, a escrever sem tantos erros, ou a aprender novos conhecimentos. Então, tem bastante coisa que IA vai, ajudar. Então, o que vai nos diferenciar? Nós, como seres humanos que utilizamos inteligência artificial. Quanto mais a gente utilizar, é um caminho sem volta, é um ponto de inflexão, é um ponto de não retorno da sociedade. Quanto mais a gente aprender, e eu brinco, vamos degustar, vamos errar, vamos quebrar, vamos deixar alucinar, vamos bagunçar um pouco, mas para a gente absorver o conhecimento, a crítica, a experimentação e principalmente o aprendizado de inteligência artificial. Então, experimentem, usem e abusem, se lambuzem de IA. Depois o Marcos, a gente pode tentar mudar de carreira, mas se não gostar, tudo bem. Claro, Marcão. Esse é o grande charme, porque a gente está. Antigamente, era uma decisão muito pesada para a sociedade como um todo, para os indivíduos como um todo. A gente tinha que escolher uma carreira e ficar até o final da vida. Era uma tortura. Hoje deu errado, muda e vamos ser felizes. Esse é o ponto, tá? Se não gostar, tudo bem. E o que é legal, de repente você escolheu uma carreira no direito. Aí você não gostou. Aí você foi para medicina. Você vai ser um médico que entende um pouco do direito. E hoje,
muitas carreiras são provenientes de intersecções de mais de uma disciplina. Nesse exemplo que eu acabei de dar, um médico que entende do direito, ele vai compor uma área para falar de medicina legal. Ele vai ganhar muito mais dinheiro, potencialmente, do que um médico sozinho e do que um advogado sozinho, porque ele está compondo uma intersecção. E isso é muito bom. Legal, vamos lá. Perguntas. Eu agora estou por vocês. Posso ficar umas 10 horas aqui porque eu gosto de perguntas. Mas vamos lá, acho que tem que olhar a maioria da turma aqui. Como você tem motivado em uma carreira, estudo ou objetivo no mercado que vem evoluindo a cada dia a ponto de. João, essa é uma pergunta muito legal. Eu falei que eu sou cientista da computação, de formação universitária, né? Eu sou técnico em eletrônica, depois cientista da computação na faculdade, depois mestre em analytics e big data. Então, o que acontece? Em algum momento eu tive a pretensão de entender todas as linguagens de programação. Só que elas começaram a aparecer aos montes e evoluir muito rápido. E eu percebi que isso não ia me levar a lugar algum, só ia me frustrar. Então, aprender, ô João Vitor, a abrir mão é fundamental para a gente trazer leveza. Então, é entender que a gente não vai entender tudo. Não dá mais. É humanamente impossível. A estatística que eu trouxe: 27 horas de estudo para um médico se manter atualizado. Se ele só estudasse, ele precisaria de 27 horas de estudo por dia. Agora, André, como é que a gente faz? Então, a gente escolhe posicionamento. Não deu para a gente falar muito de posicionamento, mas é bastante importante a gente se posicionar. Então, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar André Ágil, o meu posicionamento é agilidade. Eu aplico isso na carreira, aplico isso na vida, aplico isso nas empresas, aplico em todo lugar. Eu escolhi um posicionamento, agilidade. Então, a pergunta que eu faço para cada um de vocês é: qual é o seu posicionamento que te diferencia das outras pessoas? Ikigai vai te ajudar, o Golden Circle, o Círculo de Ouro, vai te ajudar, né? Comece pelo porquê. E posicionamento. Vocês vão cravar. Eu sou especialista em quê? E aí, em vez de ser o especialista em todas as linguagens de programação, eu escolhi algumas e aprofundei em banco de dados. Escolhi, gostei, gostava mais da área de dados e acabei indo para o mestrado nessa área. Então, para você acompanhar, você acompanha mais nichado. Quanto mais nichado for, então eu sou vendedor, muito genérico. Eu sou vendedor para empresas, B2B. Então eu vendo para empresas, não vendo para pessoa física, eu vendo para empresas. Legal, já está mais nichado. Não, eu sou vendedor para empresas do setor de energia. Opa, está mais nichado ainda. É para franquias do setor de energia, mais nichado ainda. Então, pronto, agora eu sou especialista do Brasil. Então, aí eu posso me tornar o grande especialista brasileiro e só depois que eu for mestre em tudo isso, que eu dominar esse negócio, aí eu começo a abrir o leque novamente. Antes disso, então, o caminho mais fácil de se manter atualizado é ser especialista. Depois, quando eu sou muito bom, reconhecido como especialista, que eu ganho autoridade nessa especialidade, aí eu posso abrir um pouquinho o leque. O Hélio, tenho 58 anos, funcionário público, federal aposentado, nunca parei de estudar. Show. Hélio, meus parabéns, lifelong learning. Então, ó, fez bacharel em teologia, licenciatura em pedagogia e 8 no direito. E amanhã em engenharia nuclear. Olha que olha só o Hélio, que exemplo incrível de perfil multidisciplinar. Lembra do squad que eu falei de Jesus Cristo? O Hélio é um squad já, nele mesmo, sozinho. Por quê? Porque ele domina 4 temas principais: teologia, pedagogia. Então, ele é uma pessoa que estuda muito religiosidade e espiritualidades, entende como ensinar ou como transmitir conhecimento, depois entende os aspectos legais e agora engenharia nuclear na UFRJ. Muito boa instituição, por sinal. Então, olha só, se ele for um professor, ele pode debater aspectos legais de energia nuclear, por exemplo. O direito vai ajudá-lo. E ensinar isso através da pedagogia vai ser um facilitador, vai ser um catalisador dessa carreira que ele poderia escolher, por exemplo. Então, legal, parabéns, Hélio, eu gostei. Vamos lá, precisa ser mais humanizado sempre, Osmar, porque no final do dia vai ser nós para outras pessoas, com outras pessoas e por outras pessoas.
que a gente existe e que a gente vai seguir as nossas carreiras, tá? Então sempre tem que ter uma conexão com o ser humano, tá? Cláudia, esse QR Code na tela, sim, é para avaliação da palestra, é isso mesmo, tá? Vamos lá, Franciele mudou de carreira, está sofrendo por questões salariais. Não querem pagar o piso por ser uma recém-formado. Esse é o desafio, tá? E de todas as empresas, Fran, porque muitas empresas estão buscando contratar pessoas que têm experiência, mas para ter experiência eu preciso começar, então eu não teria tanta experiência. Alguns caminhos, Fran, não sei exatamente qual que é a tua área, mas é fazer algum estágio, às vezes algum estágio, mesmo que não remunerado, trabalhar em algum projeto voluntariado para ganhar a tal da experiência, para ganhar, às vezes, um certificado. E cursos como este, palestras, tem bastante hoje, inclusive no LinkedIn, que a gente dá para ir recheando o nosso currículo de comprovações destas experiências, tá? Então, mesmo com pouca experiência, a gente pode começar nas áreas trazendo esses conhecimentos, ora multidisciplinares, ora disciplinares naquela carreira escolhida, tá? O Everton, a minha transição de carreira ela não foi planejada. Quer dizer, alguns passos foram planejados, mas a maioria deles foram oportunidades que apareceram que eu nem sabia, tá? E aí eu fui ágil no sentido de aproveitar aquele espaço, no sentido de capturar aquela oportunidade. Então eu vou dar um exemplo simples, né? Eu contei um pouquinho da carreira mais em tecnologia. Então eu fui dominando como desenvolver software, então eu fui entendendo tudo sobre software. Como é que desenvolve software, como é que desenvolve banco de dados, como é que desenvolve o hardware, como é que essas coisas se conversam, como é que a gente entrega isso, como é que a gente empacota isso num projeto, como é que a gente faz gestão de projeto, e toda hora eu ia me qualificando. Então eu fiz uma em algum momento eu fiz uma pós-graduação de gestão de projetos, depois ou outro momento eu fiz uma pós-graduação em gestão de riscos, porque os projetos eram para a área de riscos. Então, eu sempre fui me certificando, sempre fui buscando conhecimento para aumentar essa minha bagagem. Até que chegou um momento que eu tinha uma experiência mínima para me abrir outras portas. Então, não é esse é o ponto. Por isso que eu falei do MVP. Então, depois assistam de novo aí na gravação. O MVP é fundamental, porque eu não estava 100% pronto para ir para o outro lugar. Mas as empresas não querem as pessoas prontas. Porque pronto significa que demorou muito tempo. Significa que já está obsoleto. A gente nunca mais está pronto. Mas eu estava minimamente pronto, com a bagagem que eu tinha, para dar o próximo passo. E é aí que eu entro para a área de banco, né? Ou para a área de banco, não, para uma empresa bancária, né? Para atuar dentro da área de negócios. Porque eu era prestador de serviço para bancos, para o mercado de banco. Então, foi boa pergunta aí, Everton. Que mais? Tarará, tarará. Legal. Obrigado, Débora. Melhor palestra, hein? Gostei, gostei. Então, eu não sei, eu acho que as instituições aí talvez, eu sei que está gravando aí, depois, acho que eles conseguem disponibilizar, tá? Então, vamos lá. Bacharel em administração. Administração é um curso fantástico, porque ele é geral o suficiente para depois você nichar, tá? Você escolher administração em algum setor, para aí você aprofundar se é aquela pessoa boa naquele nicho, para depois você voltar. Eu vou dar um exemplo simples, a administração sei lá, do ramo hoteleiro. Você escolheu nichar. Você vai ser uma pessoa expert em administrar uma cadeia de hotéis, ou um único hotel, ou o resort, ou sei lá, que outro ativo turístico você possa administrar. Mas tá vendo que você nichou? A administração é amplo, né? A gente fala de carreira em T ou perfil T. A administração é amplo, você escolheu um nicho, você se aprofundou, virou especialista, você ficou tão bom que você constrói a tua autoridade, constrói a tua visibilidade, constrói a tua referência, e isso significa cobrar mais pelos seus produtos e serviços, tá? E aí depois você pode ser administrador de mais coisas, mas tem que aprofundar, tem que escolher, tá? Uma hora quero finanças, na outra direito constitucional aplicado, na outra gestão de projetos, tá? Aí, Letícia, vou dar uma dica, tá? Como é que a gente economiza recurso? Como que a gente gera o dobro do resultado com a metade do esforço? Buscando carreiras próximas, tá? No meu caso, eu venho tecnologia, sistemas, projetos de tecnologia aplicados em finanças, depois finanças,
depois risco dentro de finanças. Então, tinha sempre uma conexão, tá? Como se fosse uma corrente mesmo. O que tem que evitar é assim, eu quero finanças, então você vai ser uma administradora e vai se aprofundar em finanças. Isso é bom. Agora, não, de novo, não vou falar que é errado, mas se você resolver abandonar tudo e falar assim, agora eu vou fazer, vou vender coco na praia, tá tudo bem, não tem problema. Mas você vai ter que abandonar muita coisa e muita energia para você dedicar a alguma coisa. Então, de repente, você pode ir administrar outros negócios que tenham mais a ver com o que você quer. Então, é como se a gente fizesse pequenos movimentos. Alguém escreveu no chat pivotar. Tem que tomar cuidado, porque às vezes pivota tão radical que aí vai despender muita energia. Então, às vezes, pivotar mais gradual é mais fácil, tá? No meu caso, foi mais fácil. Então, como delinear melhor o que devo seguir? Aí, ó, direito constitucional aplicado, tenta encontrar, Letícia, elementos que sejam comuns, congruentes. Porque, de repente, se você já está cursando bacharel de administração, você pode tentar buscar trabalhar numa empresa, num escritório jurídico ou numa área jurídica de uma grande empresa, porque já está mais próximo do teu objetivo do direito, tá? E aí você economiza esforço, energia e tempo. Legal, aulas da faculdade, nananana. A lista de presença, pessoal, acho que dúvida da Cláudia, é nas instituições de vocês, tá? Entendendo que tem várias instituições educacionais aqui e é junto à instituição de vocês, tá? Emissão de certificado, então, certificado, horas computadas, esse tipo de coisa, vocês têm que buscar a instituição de cada um de vocês, tá bom? Vamos lá ver o Rafa, ó, a gente vai finalizar daqui a pouquinho. Então, 32, me formei em técnico em administração, contabilidade. Peraí. Oi, sumiu. 32, técnico em administração, contabilidade, logística, qualidade. Ah, processo de. Ah, porque Minas é super fantástico. Adoro, tem uma galera que se formou lá. Ah, será que vou conseguir entrar no banco? Tá. Se você está buscando, Rafa, mercado financeiro, duas sugestões. Você pode ir para o mercado financeiro mais tradicional, que são grandes bancos, grandes instituições financeiras. E aqui a gente está falando de Itaú, Bradesco, Santander, privadas ou públicas, tá? Banco do Brasil, Caixa, por aí vai. Ou você pode ir para o mercado da nova economia, que são as fintechs. Então, Nubank, C6 Bank, outras instituições que são menores e mais ágeis. É, Como você tem administração, isso te ajuda, tá? Contabilidade, se você buscar dentro da área de finanças de todas essas instituições que eu te falei, vai ter bastante espaço por causa de contabilidade. Agora, você já tem elementos que te diferenciam de qualquer contador. Você tem experiência logística. Eu não sei o quanto que a logística vai conseguir te ajudar dentro de bancos de um modo geral, porque bancos, embora bancos tenham elementos logísticos dentro deles, porque tem ativos que de um polo para o outro e tal, eu não tenho tanta clareza o quanto que a logística te ajuda, mas qualidade com certeza sim. Então tente explorar esses elementos nas entrevistas, no próprio currículo. Então você está indo para uma área de contabilidade, o que te diferencia de outros contadores? Que diferencia de outros técnicos. Então, tem uma galera que tem CRC, né? Conselho Regional de Contabilidade. Agora, você é um cara que está acima dessas pessoas pela tua experiência multidisciplinar. Então, usa isso a teu favor. Você não está competindo de igual para igual com alguém que tem CRC. Você tem mais coisas que te jogam para cima. Tá? Então, será que eu vou conseguir? Aí, o conseguir, não tem jeito. Desistir não é opção. Se tiver que desistir, se esse for o teu sonho, desista de desistir. E aí usa a agilidade exponencial que eu te falei. Currículo, 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 entrevista, 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 processo seletivo, processo seletivo, processo seletivo, indicação, 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 buscar frequentar grupos comuns, tá? Buscar mentores que vão te ajudar ali a fazer alguns ajustes, eventualmente LinkedIn, currículo e por aí vai. E só vai parar quando conseguir, tá bom? No polo, é isso aí, Miriam. A lista de presença é lá no polo institucional
de cada um de vocês, tá? Vamos lá. Parará, gestão financeira, pós na USP, MBA, sétimo termo, engenharia de produção na Univesp, transição de carreira para a área financeira. Muito bom. Pela experiência aqui, dá para ganhar bastante dinheiro dentro da área financeira, tá? O Everton, falando com o Everton aqui. Tem algo tampando QR Code? Não sei. Bom, deixa eu tirar aí, não sei se agora foi. De repente eu tava com alguma coisa aí no QR Code, deixa eu ver. Nossa, quanta mensagem legal, gente. Eu ficaria aqui respondendo bastante mensagem, mas eu não sei se a gente tem horário aí. Cadê? Ó, estamos em 180 pessoas. Deixa eu ver se estou atualmente gravando. Mas considerando a possibilidade, o objetivo de trabalhar no exterior, legal. Então, para quem vai trabalhar no exterior, a questão do idioma, Débora, é fundamental, tá? Para mim, me ajudou bastante o inglês e o espanhol. Trabalhei numa consultoria espanhola e lá eu pude aprimorar o meu espanhol. E do inglês eu sempre mantive ele. Hoje, por exemplo, eu faço Duolingo, não ganho nada falando sobre isso, mas é um aplicativo que me ajuda a manter o idioma fluido, e eu treino todos os dias. Então, 5 minutos, 10 minutos por dia, isso ajuda a manter, o idioma vivo, tá? Agora, a questão de idioma também é super relativa, porque hoje em dia tem tanto, dispositivo que ajuda a traduzir, ajuda a fazer em tempo real, que não sei o quanto que a gente, precisa também investir tanto tempo nos idiomas, né? Bom, vamos lá. Preciso pegar aqui o chat. Iniciando em farmácia, dica para minha área e seguir ter sucesso. Bom, além da formação, Neide, lógico, que vai ser a formação mais tradicional, quais elementos você vai buscar para te destacar de outras pessoas? Pensa sempre em como se destacar. É uma farmacêutica que escolheu um determinado nicho, é uma farmacêutica que escolheu trabalhar, de repente, numa natura da vida e, de repente, com algumas fórmulas mais, sei lá, é, sustentáveis, por exemplo. Então, qual é a grande causa que você vai encontrar dentro da área farmacêutica para você se diferenciar das demais pessoas, tá? A Kate, professora de física na USP, graduação em ciências de dados. Olha só que legal o caso da Kate, ó. Eu sou suspeito porque o meu mestrado é em dados. Mas ela é uma professora de física que ela está incorporando dados. Então, uma cientista de dados aplicados à área física. É muito raro. Então, naturalmente, pessoas que têm esse conhecimento multidisciplinar são muito mais valorizadas, têm um passe mais alto. E se juntar experiência com inteligência artificial, vai voar, vai ganhar muito dinheiro, Kate. Eu rogo praga positiva, hein? Então, que vem aí muito, 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 muito faturamento aí para Kate. Eu não sei se está dando para ver aí o QR Code, cadê? Uma galera não está conseguindo escanear o QR Code. Eu pus o link no, Pus o link, vou pôr de novo aqui. Nossa, muita mensagem, gente. Vocês estão. Não, quem não precisa. O Gabriel, quem quiser sair, agora é o momento mentoria, tá? Quem precisar sair, pode sair. Eu tô por vocês aqui. Eu vou ficar mais uns 5 minutinhos aqui. Muitíssimo pelas dicas. Beleza. Tá aqui. Vamos lá, vou ler mais algumas. Legal para a gente tentar responder. Cadê? Quem precisar sair já pode sair, tá, pessoal? Tive que preencher 2 links, tá? O Marcos falando que preencheu alguns links, então deve ser os links das instituições de ensino, tá? E um africano que criou uma IA através do fone de ouvido que traduz simultaneamente. Excepcional. É isso, Everton. Então a gente tem que ficar de olho, por exemplo, uma pessoa que vá fazer, que deseja ser professor de idioma. Não estou falando que não é para ser, só precisa entender que terão mais dispositivos hoje, mais inteligências artificiais, mais mecanismos de celular para poder fazer uma outra pessoa se comunicar. Mas, por exemplo, nos negócios,
de repente uma pessoa não vai se sentir tão confortável de usar um aparelho, né? Vai falar assim, ah, imagina, vou me sujeitar a usar um aparelho, vou falar que eu não sei determinado idioma, então nos negócios certamente vai precisar ainda de um determinado idioma, tá? Então é só entender que ajustes que precisa fazer. Ah, professor de educação básica, licenciatura, EAD. Ó, EAD é uma área que, putz, cada vez mais efervescente, né? E olha que legal. E EAD já é uma área mais antiga, né? Eu lembro de EAD, desde quando eu dou aula, a gente está falando de EAD em 2003, 2004, já tinha no Brasil. Agora, mestrando em inovação tecnológica, ela vai trazer, a Elisângela vai trazer elementos de inovação tecnológicos. Como é que a gente aprende, como é que a gente inova no aprendizado? Então, vai ser com realidade virtual, realidade aumentada, vai ser com aqueles óculos, e está mudando tudo. Então, como que vai ser essa educação básica? Então, a Elisângela é uma forte candidata a ajudar a ter uma carreira de sucesso, porque educação básica vai precisar sempre, mas ela vai trazer elementos de inovação tecnológica, ferramentais tecnológicos, né, que inovam a educação básica. Já é diferente. Cadê? Vamos lá. Meu pai com 64, vasto currículo, experiência, não consegue se recolocar no mercado de TI e telecomunicações. Alguma dica, João? Eu não sei se ele já está como consultor, mas uma pessoa nessa idade tem experiência, bagagem e aprendizado suficiente para atuar com consultoria, seja consultoria mais pontuais ou seja consultorias de body shop, onde ele é consultor alocado em uma outra consultoria. Talvez seja um caminho mais fácil, tá? Eu não sei se ele está procurando algo CLT, e aí, infelizmente, por conta do etarismo, algumas empresas ainda têm essa, entre aspas, discriminação, tá? Mas eu tenho visto com bons olhos empresas buscarem pessoal da melhor idade para justamente trazer sabedoria quando a gente olha uma geração mais jovem, alfa, millennial, chegando, que ainda não tem toda a sabedoria e experiência que pessoas mais antigas têm, tá? E aqui, João, falando até do mercado de TI, telecomunicações, tem muita coisa ainda antiga, tá? Tô falando de mainframe, tô falando de coisas mais tecnologias mais obsoletas que ainda precisa de muita mão de obra, tá? Legal, o Marcos falou que saiu, então tá bom. Sou estudante de administração, busco estágio em home office, modelo de trabalho, vou me adaptar melhor. Legal. Ô, Gislaine, um ponto que eu alerto do home office, muitas pessoas buscam home office para trazer equilíbrio de vida, qualidade de vida, menor tempo de deslocamento. Um ponto que precisa se atentar é que as conversas olho no olho, aquele cafezinho, aquele ir até a mesa da pessoa presencial para fazer uma micro reunião e resolver algo de um modo muito mais rápido é fundamental. Então, tenta buscar, lógico, né? Se você está num estado e a empresa está num outro estado, vai ficar difícil, mas tenta buscar algum modelo que seja um pouquinho híbrido ou que permita esse contato, porque para desenvolvimento de carreira é fundamental. Porque uma pessoa que pode ser mentora sua, online ela pode ser, mas presencial tem um valor, principalmente quando a gente olha sentimentos, quando a gente olha postura do corpo da pessoa, é muito rico de informações, tá bom? Legal, eu acho que é isso, hein? Deu aí eu nem sei quanto tempo, gente, mas vai dar quase 2 horas aí, acho que a gente já pode encerrar, se não tiver mais perguntas. Não sei como é que vocês estão aí. Eu adorei. Espero que tenha trazido valor para vocês, provocações e algumas ferramentas e caminhos para vocês agilizarem resultados na carreira. Se vocês tiverem atitude ágil no sentido de aprendizado, de adaptação e de inovação, os três juntos, na carreira de vocês e nas carreiras, plural, vocês terão muito sucesso financeiro, sucesso profissional e principalmente, como base de tudo, sucesso pessoal. Obrigado, Luquícia. Beijos. Muito bom, João, Marcos. Beleza, show. Eu acho que eu não consigo salvar o chat aqui. Não sei se a Ana tá por aí. Depois de salvar o chat, manda para mim. Quem conseguiu salvar aí? Quem não? Acho que eu não consigo mandar esse chat.
Tá aí os links, Instagram, LinkedIn, avaliação, enfim. Tá tudo aí para todo mundo, para se conectar, para a gente. E aí, depois que tiver dúvida também, pode mandar pergunta lá que eu mesmo respondo, tá? Legal, obrigado, Cícero, obrigado, Daisy. Vou dar o stop aqui da gravação. Deixa eu ver. Stop share e deixa eu ver o stop aqui da gravação. Então, beijos e abraços a todos e todas, sejam ágeis e façam a diferença com uma atitude muito mais protagonista da carreira, das carreiras de vocês.